Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e como vocês estão ligados que esse é um canal sem enrolação, eu vou falar rapidamente quais são os 3 melhores investimentos para iniciantes, mesmo que você não saiba nada sobre investimentos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou falar dos 3 melhores investimentos de renda variável, eu não vou abordar renda fixa aqui. O primeiro investimento que eu vou trazer aqui para vocês é o IVVB11, o que eu considero mais importante e que todo investidor deveria ter na sua carteira. Por quê? Porque o IVVB11, por mais que ele seja cotado em real, ele tem uma forte ligação ou ele é 100% ligado ao mercado americano, né? O que é o IVVB11 para a gente entender? Ele é um ETF que ele vai replicar o índice S&P 500 lá dos Estados Unidos, né? Ou seja, esse índice ele mostra como que está sendo a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente está falando de Apple, Meta Platform, Activision, Microsoft, Google, Berkshire Hathaway. A gente está falando das maiores empresas do mundo, tá? E a grande vantagem é que investindo no IVVB11 você também está exposto ao dólar. Por mais que você olhe aqui que a cotação do IVVB11 ela está custando R$ 221,91. Então, por mais que ela esteja cotada em reais, na sua performance já está embutido o desempenho do índice S&P 500 mais a performance do dólar em relação ao real, que a gente já sabe, vocês já estão careca de saber que eu já falei aqui no canal muitas vezes, que o dólar ele tende a se apreciar cada vez mais em relação ao real no longo prazo. Então esse é o primeiro e melhor e mais importante investimento que você precisa colocar na sua carteira de investimentos. O segundo investimento é o Small 11. O ETF Small 11 ele também é um ETF, porém ele é um ETF que replica o desempenho das empresas Small Caps da Bolsa de Valores do Brasil. O que são empresas Small Caps? Nós investidores costumamos classificar as empresas de acordo com o seu valor de mercado, né? Então, empresas aí que têm um valor de mercado de até 1 bilhão ou 2 bilhões de reais são consideradas empresas Small Caps, empresas pequenas, que têm uma grande capacidade de valorização. Já empresas que têm valor de mercado aí de 5 a 10 bilhões de reais, elas são empresas que têm um valor de mercado médio, né, consideradas as mid caps. Já empresas que têm valor de mercado acima de 10 bilhões de reais já são consideradas empresas blue chips, ou seja, empresas mais seguras e, consequentemente, por conta dessa segurança das empresas blue chip, elas tendem a performar muito menos do que as empresas pequenas, né? Quando a gente investe em small caps, a gente pode ganhar muito dinheiro no longo prazo. Então, por isso, eu coloquei aqui o Small 11. E a cota do Small 11 hoje ela está custando R$ 106,91, né? Então, como eu falei, esse ETF Small 11 ele vai replicar o desempenho das empresas Small Caps no Brasil, né? E eu posso deixar aqui na descrição o link onde você vai ter a composição desse ETF, ou seja, quais empresas esse ETF está investindo. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela e também o link na descrição para vocês aprofundarem melhor o estudo de vocês olharem ali, analisarem com mais calma. E o terceiro melhor investimento que você pode fazer é no BOVA11, né? E por que eu coloquei o BOVA11 em terceiro lugar? Porque o índice Bovespa, eu não gosto muito da composição dele, cara. É um índice que de certa forma não é tão difícil de ser batido. Por quê? Porque ele é um índice que é praticamente 50% concentrado em empresas ligadas a commodity e ao setor financeiro, aos bancos. Se a gente pegar as empresas que têm uma participação relevante no Ibovespa, a gente vai ver que vai ser Vale, Petrobras, vai ser aí Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, então é praticamente commodity e setor financeiro. E isso significa que esse índice, ele é um índice extremamente cíclico, ou seja, ele depende muito do ciclo das commodities, né? Porque se a gente pensar, o ciclo das commodities também está intimamente ligado com o ciclo das instituições financeiras. Se a gente pensar que o ciclo das commodities está em alta, né? Ou seja, as empresas estão precisando de mais minério de ferro, né, para construir aquelas vigas de aço, para construir warehouses, armazéns ou para fazer, sei lá, casas, vai ter uma maior demanda de minério de ferro, que consequentemente vai precisar de um maior investimento das empresas, que consequentemente vai buscar mais crédito junto aos bancos. Então acaba que as commodities puxam o setor financeiro. Então por isso eu não gosto
gosto muito da composição do Ibovespa, ele acaba sendo muito cíclico. E diante de todo esse cenário caótico que a gente está vendo aí no mundo, e com a China com projeção de crescimento muito menor do que nos últimos anos, as empresas ligadas às commodities podem acabar tendo uma performance não tão boa assim, o que pode refletir numa performance não tão boa assim do índice Ibovespa. Então por isso eu coloquei ele em terceiro lugar. Mas ainda assim eu escolhi colocar o Ibovespa porque quando a gente olha para o seu índice de precificação, que é o índice de preço sobre lucro, ele está nos menores patamares da história, né? O índice de preço sobre lucro, ele basicamente vai medir o preço das ações de todas as empresas do índice Bovespa em relação ao seu lucro, né? Em relação ao lucro que todas essas empresas estão gerando. Então, quanto menor esse índice, mais barato as empresas estão em relação à sua capacidade de geração de lucro. E como esse índice está extremamente baixo, é um ponto positivo para o Ibovespa, mas eu ainda assim prefiro o Small 11. Qual a grande diferença entre o Small 11 e o Bova 11? Principalmente o valor de mercado das empresas, como eu já falei para vocês, o Small 11 são as Small Caps, o Ibovespa são as maiores empresas do Brasil praticamente, e também a volatilidade. O que é a volatilidade? A volatilidade é o quanto uma ação sobe e desce num determinado período. Então se a gente pegar uma ação que ela tem o gráfico dessa forma aqui, ela vai ter uma volatilidade muito maior do que uma ação que tem um gráfico assim, né? E nesse caso, o Small 11 vai ser o gráfico que vai ter uma volatilidade maior e o Ibovespa, por ter as empresas maiores do Brasil, ela vai ter uma volatilidade menor. E aí cabe a você, investidor, analisar qual é a sua tolerância à volatilidade. Se você é um investidor que vai se sentir desconfortável se amanhã sua carteira tiver 10, 20% negativa, talvez seja melhor você dar um peso maior para o Bova 11, né, que tem uma volatilidade menor. Se você não ligar muito para a volatilidade porque você está pensando no longo prazo, se você já entendeu que as empresas menores elas tendem a ter uma performance melhor do que as empresas maiores no longo prazo, você vai preferir o Small 11, né? Independente da volatilidade, você não vai ligar muito. Eu sou meio doidão e prefiro principalmente investir em empresas menores. Eu não ligo muito se amanhã o meu portfólio vai estar 50% negativo. Eu estou investindo para quando eu tiver 60, 65 anos de idade. Então, para mim, se amanhã tiver menos 50% minha carteira, eu não ligo muito e se eu tiver dinheiro para aportar, eu vou comprar mais daquelas empresas que eu acredito. Então você já entendeu que os ETFs eles são carteiras de investimento que já está pronta para você investir. É só você entrar na conta da sua corretora, digitar lá o ticker, o código do ETF, por exemplo, IVVB11, e você já pode comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e também se expor ao dólar sem um pingo de trabalho, né? E é claro que para isso existe um custo, porque alguém criou esse ETF, né? Alguma empresa criou esse ETF para facilitar a vida do investidor. E essa empresa é a BlackRock. A BlackRock criou esses 3 ETFs que eu falei aqui para vocês. E o custo para isso, para toda essa facilidade, vai variar de acordo com o ETF. O ETF Small 11 ele possui uma taxa de administração de 0,5% ao ano. É uma taxa extremamente baixa para a facilidade que a BlackRock oferece para o investidor, beleza? Já no caso do IVVB11, a BlackRock cobra uma taxa de administração de 0,23% ao ano, que também é uma taxa extremamente baixa. E no caso do Bova 11, ela cobra uma taxa de administração de 0,10% ao ano. Ou seja, comparando esses 3 ETFs, o Bova 11 ele tem a menor taxa de administração. Se você não está ligado muito nessas questões de taxa de administração, só para você ter uma noção, a grande maioria dos fundos de investimento no Brasil, eles costumam cobrar uma taxa maior do que 1% ali, por volta de 1,5%, né? O limite máximo dessa taxa é 3%, e existem muitos fundos que têm uma rentabilidade bosta que cobram uma taxa de administração de 3%. E aí quando a gente vai ver se tem pessoas que investem nesses fundos, a surpresa que você vai ter é que a grande maioria das pessoas investe nesses fundos ruins. Então, os ETFs são sem dúvidas a melhor maneira de você, iniciante que tem zero conhecimento de mercado financeiro, ter uma estratégia de investimento arrojada. Porque se segura na cadeira com essa informação que eu vou te dar. A maioria dos fundos de investimento em ação, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo todo, eles não conseguem ter uma performance superior ao benchmark de mercado, ou seja, a média de mercado. E o que é a média de mercado? É o índice de referência das empresas. A média de mercado do Brasil é o Ibovespa, a média de mercado dos Estados Unidos é o S&P 500 e a média do mercado daqui da Inglaterra, que é onde eu moro, é o FTSE 100. Ou seja, mais de 80% dos fundos
fundos de investimento em ações, eles não conseguem bater o índice de referência ou a média de mercado. Então por que eu vou pagar uma taxa de administração de 3% ao ano para um gestor que tem uma rentabilidade abaixo da média de mercado, se eu posso pagar uma taxa de 0,23% ao ano para investir na média de mercado? Percebe que quando você começa a fazer essas comparações, o mercado de fundos de investimento tradicional ele acaba não fazendo sentido para a grande maioria dos investidores. Então, ETFs são sem dúvida a melhor maneira para você começar a investir hoje, logo depois desse vídeo. E para eu saber quem foi que assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo a palavra xícara, porque eu vou saber que você, seja um cara ou seja uma mina, eu vou saber que vocês são comprometidos, que vocês terminam tudo aquilo que vocês se propõem a fazer. Demorou? Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, curte e se inscreva no canal e valeu, é nóis, até o próximo vídeo.